ideia desse encontro hoje, que faz a discussão, estaria na verdade encerrando hoje, mas acho que eu vou sobreviver aí uns 4 dias mais. A nossa ideia sempre foi reunir muitos artistas que eles poderiam estar aqui hoje. Alguns, infelizmente, por motivo de trabalho e viagem, estão em outras cidades, não puderam se deslocar para cá hoje. Mas então, reunir os artistas e um convidado, que é o Márcio Derman, que gentilmente concordou em Satan Silva, gentilmente concordou de uma questão, enfim, nos oferecer uma resposta à exposição, uma pessoa que não esteja envolvida com a exposição, mas que tem lidado com essas questões no campo da literatura e da imagem, da representação, dos direitos humanos, milita nessa área e, portanto, tem um interesse específico em questões que são tratadas nessa exposição. A ideia é fazer um encontro absolutamente informal, vou fazer uma pequena introdução sobre aqueles que estão pela primeira vez na exposição, mas sobre o que é esse projeto, e em seguida passar a palavra para os artistas também, que se pronunciarem sobre o que motiva eles em lidar com essas questões, seus trabalhos, de uma maneira muito sintética, e por fim ao Márcio, e também abrir vocês para qualquer pergunta, colocação, questionamento que tenham sobre o projeto. Na verdade, esse projeto, o Cães Sem Plumas, surgiu de o que motivou ele, na verdade, foi um incômodo. Um incômodo de estar vivendo no país, no Brasil, num momento de grande crescimento econômico, de grandes transformações no plano da macroeconomia, da proteção social, do avanço da cidadania em vários aspectos nos últimos anos, na última década principalmente, nos últimos 12, 13 anos. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que, apesar de todos esses avanços, ainda existem várias populações, vários grupos sociais que simplesmente não são capturados, não são beneficiados por esse movimento, que permanecem completamente à margem desse movimento, que não são beneficiados em nada por esse movimento. São grupos que permanecem no campo do esquecimento, no campo do silêncio, que permanecem para além daquilo que o Boaventura de Sousa Santos chama de linha de sal. O Boaventura, esse sociólogo português, tem esse conceito que eu acho muito bonito e importante, que fala que existe nas sociedades capitalistas uma que eles chamam de uma linha de sal, para além da qual não existe diferença entre o legal e o ilegal, entre o que é verdade e o que é mentira, mesmo que é diferença de vida e morte. Então existe no Brasil uma linha de sal, para além da qual vivem essas populações, dos índios, dos sem terra, dos sem teto, dos imigrantes que estão chegando aí, dos bolivianos, dos haitianos, das crianças que moram na rua, daqueles que não têm como ter acesso não conseguem, por exemplo, deixar a dependência química e vivem largados nas ruas. Enfim, uma série de populações que existem. Então, a partir desse incômodo, eu resolvi fazer um projeto, na verdade, um projeto de pesquisa mais amplo, que quer discutir essa questão da representação nas artes visuais dessas populações, já que um segundo incômodo é que essas populações não têm uma representação forte nas artes visuais brasileiras. Historicamente não tem. Então, e eu, num dado momento, recordei de um poema de João Cabral do Melo Neto, que é um poeta que eu sempre li e sempre gosto de retornar, e particularmente esse poema dele, chamado Cão Sem Plumas, que é um poema em que ele descreve o rio Capibaribe, que é o rio que corta a cidade de Recife, a cidade natal dele, e ele fala toda da miséria que habita o rio e as populações que vivem nas suas bordas, nas zonas ribeirinhas. E ele chama tanto o rio quanto essas populações de cães sem plumas. E um cão sem pluma, já que um cão não tem pluma, é um cão do qual foi extraído, foi retirado até aquilo que ele não tinha. Então essa situação de despossessão absoluta que eu achei interessante nessa expressão. Essas populações do Brasil são, no meu entender, esses cães sem plumas. São esses seres
dos quais se extraiu, se roeu até aquilo que eles não têm. Então, a ideia dessa exposição, e ela se chama-se Prólogo, Cães sem Plumas Prólogo, porque é um começo do processo, é um começo de uma pesquisa que eu espero desdobrar ainda em outras exposições, em publicações, em encontros no futuro. Então, eu não queria me alongar muito, porque a ideia é fazer uma conversa informal. Eu queria convidar os artistas a falarem muito brevemente, porque somos muitos, né? E acho que depois a gente abrir mais informalmente a discussão. Mas queria pedir a cada um deles que falasse o que motiva eles, na verdade, a lidar com essas questões, o que os motiva a tratar dos seus trabalhos dessas populações, desses grupos sociais. E depois passo a palavra para o Márcio, para ele também fazer uma reação, reagir de alguma maneira a partir do campo dele, a partir da experiência dele, do trabalho dele a esse projeto. Então eu queria começar, passar a palavra para a Cláudia e, claro, agradecer muito aos artistas por terem aceito estar nesse projeto, pela solidariedade, pelo empenho, pelo companheirismo de estarem todos aqui reunidos nesse projeto. Bom dia a todos. Estou cercada por vocês. Atrás de mim, ao meu lado esquerdo, pelas fotografias que apresentei para essa exposição. Então, eu vou começar com as 4 fotografias aqui que eu fiz antes dos Yanomami, dos índios, não? Foram feitos no Juqueri. Hoje em dia o Juqueri não existe mais, mas na época era um asilo, eu diria, não? De pessoas com problemas mentais que foram exilados nesse lugar, Juqueri. Não sei quanto tempo de São Paulo ficava isso, uma meia hora mais ou menos de carro, né? Bom, eu na época, isso foi na época entre 65 65 e 68 que eu fiz esses retratos, essas fotografias que eu acho que representam muito bem o estado mental, a maneira que foram tratadas essas pessoas no Juqueri, que eu acho que foi um desastre para essas pessoas. Eu quis mostrar isso. Eram pessoas que foram totalmente perdidas lá, ficaram às vezes anos e anos sem saberem mais quem eles são, por que estão lá, e o que esperar da vida. E, na verdade, chegaram a um ponto onde não esperavam mais nada. Acho que foi uma tragédia, mostra bem o ponto dessa exposição. Na época eu trabalhava na editora Abril, quer dizer, eu trabalhava como freelancer. Eu fazia reportagens para uma revista chamada Realidade. É uma revista que eu apreciei muito. Trabalhei lá uns 5 anos e eles me deram a possibilidade, a liberdade de sugerir matérias, de trabalhar do jeito que eu, dentro de mim me relacionava
as matérias. Bom, essas fotos no fim nunca foram publicadas. Eu fiquei com elas até faz pouco tempo atrás, quando eu fui convidada pelo Moacir de expô-las aqui. Sou grata por isso. Atrás de mim tem uma escolha das fotografias dos índios Yanomami. É um grupo indígena grande que mora entre o Brasil e a Venezuela. Aqui as fotos foram feitas no Brasil. E com os Yanomami eu trabalhei a partir dos anos 70, 71, na verdade. De uma certa maneira, eu trabalho com eles até hoje. Tá? Eu fiz várias coisas lá, tanto fotografia como um entrosamento grande na cultura Yanomami, o que me interessava para poder fotografar. Depois fiquei engajada politicamente com eles e a gente, a partir de 1978, quando fui expulsa pelo governo brasileiro da área Yanomami, porque acharam que eu não era uma pessoa de confiança do governo militar da época. As fotografias aqui também representam, quer dizer, eu tentei mostrar o estado muito difícil em que se encontravam na época esses índios, a terra deles invadida e muitos deles mortos por epidemias, por garimpos que começaram a trabalhar na área deles de uma maneira totalmente ilegal. Por exemplo, aqui mesmo tenho uma mulher Yanomami que estava numa área de garimpo. Como vocês estão vendo, todas as sobrancelhas, tudo pintadas, os lábios pintados, porque a maneira que ela enfrentou essa invasão era de se prostituir aos garimpeiros. Era um desespero total e foi a maneira que ela tentou sobreviver. Bom, temos ao lado dessa senhora um rapaz que estava atingido pelo sarampo, que veio através da invasão, na época da construção de uma estrada que se chamava Perimetral Norte, quando o Brasil tentou penetrar e atravessar todo o território Yanomami e muito mais, além do território Yanomami, tentaram construir uma estrada que ia abrir o caminho e ocupar toda a parte norte da Amazônia. A ideia era de fazer essa estrada desde o Atlântico até o Pacífico. Bom, esse menino aqui estava muito doente e realmente pouco depois que fotografei ele morreu. A história vai assim. Eu não vou querer aqui falar de cada fotografia, senão eu vou ser a única que a falar, eu não gostaria de fazer isso. Mas vocês acho que entenderam qual era a intenção de conviver, conhecer, fotografar e
tentar defender esse grupo indígena de uns 20 mil índios da Amazônia, não? Eles moravam no Brasil, em Roraima e no estado de Amazonas, aliás, até hoje. Obrigado. É um prazer estar aqui com esse time de artistas. Eu fiquei muito feliz quando o Moacir me chamou para participar dessa exposição. E eu vou falar rapidamente então sobre esse trabalho, um pouco sobre por que isso me interessa. No vídeo que eu mostro aqui nessa exposição, eu fiz com a colaboração de 10 imigrantes de nacionalidades diferentes. Todos eles vivem em São Paulo e entraram no Brasil de maneiras bem diversas e geralmente por situações bem complicadas. E no vídeo eles estão lendo trechos de uma carta do Américo Vespúcio, que é uma carta de aproximadamente 1502, 1503, e uma carta que fala do Brasil como um país, um território extremamente paradisíaco e maravilhoso, que fala sobre todas as exuberâncias dessa terra tropical e como seria maravilhoso viver aqui. E uma das coisas que me interessa nesse trabalho, eu acho que me interessa nessa pesquisa que eu tenho feito com os imigrantes, é perceber como esse olhar do outro acaba nos ajudando a entender quem a gente é. Então, no caso, o imigrante, o estrangeiro, eu penso que acaba sendo o outro por excelência, é o estranho. E eu acho que o fato da nossa sociedade virar as costas para essas pessoas diz muito sobre quem a gente é, sobre como como nós brasileiros, apesar da fama de hospitaleiros e calorosos, na verdade ainda enxergamos o outro como uma ameaça. E aqui em São Paulo, eu sou daqui de São Paulo e vivi em São Paulo a minha vida inteira, cada vez mais assustada com a crueldade que existe nessa cidade. Aqui em São Paulo a gente lida com esse outro, com essa ameaça que o outro representa de uma maneira especialmente cruel e violenta, que é negando a existência dessas pessoas e condenando essas pessoas à invisibilidade. E, enfim, eu acho que essa é a questão que mais me perturba e que me leva a essa pesquisa e a esse trabalho. Então, obrigado, Cristina. E passar a palavra para a Paula Trô, que é carioca, e está com um trabalho na outra sala, primeira sala lá, na sala de vídeo, um trabalho chamado Pontos de Passagem. E Paula tem trabalhado já há pelo menos 2 décadas com essas populações de rua, principalmente as crianças, né, que moram na rua e moram em situação de precariedade. E queria, Paula, que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, o que te motiva. Obrigada, Moacir, pelo convite. Então, eu comecei a fazer cinema antes de 20 anos, na década de 80, e essas experiências sempre foram para mim como uma espécie de pensamento, de exercício do pensar. Também muito jovem, eu comecei por uma questão de sobrevivência a fazer psicanálise, e os trabalhos também estão relacionados a isso. A minha formação é em cinema e durante o período de formação, no curso de cinema, eu comecei muito jovem também a trabalhar com educação. Numa escola de arte no Parque Lage, uma escola aberta, e numa escola para ensino fundamental, ensino médio. Né? Então, lidar muito jovem, muito cedo com jovens e crianças e adolescentes. E então a questão da infância sempre me motivou, foi muito, a minha formação veio comprometida com essas questões. No início da década de 90, eu saí da escola onde eu trabalhava e, assim, por uma questão de uma inquietação muito grande, eu comecei a realizar o primeiro trabalho com crianças jovens que viviam nas ruas, né? Era um trabalho que... Uma outra questão também importante é que nos meus projetos, assim, sempre percebi a arte com a possibilidade de criar situações de encontro. São sempre tentativas de criar vias dialógicas de aproximação com o outro, com outros grupos. O fato também de eu ter uma experiência com a cidade, eu sou do subúrbio,
Eu só na adolescência que fui morar na Zona Sul, então esse trabalho eu iniciei quando eu estava vivendo ali em Ipanema. Algumas questões, né? Então, durante a década de 90, nos primeiros anos, nos anos 93, 94, eu estabeleci esse projeto que se chama Os Meninos, e eram fotografias em que eu trabalhava com umas câmeras de orifício, que são câmeras bem primitivas, que reduzem o processo de formação da imagem a um gesto bastante elementar de abrir e fechar o buraquinho dessas câmeras feitas de lata, e que o que me interessava nesse processo, que era o processo que eu trabalhava nas escolas, era possibilitar a esses jovens participarem também do projeto. Então, ao mesmo tempo que eu os convidava para posarem as fotografias, era um gesto sempre de doação, que esse processo exigia que eles estivessem assim, parados diante dessa câmera durante minutos, né, para que essas fotografias pudessem se realizar, né. Ao mesmo tempo, eu ia com câmeras que já estavam preparadas e os convidava a também fotografar aquilo que seriam seus objetos de desejo, né, e eu via essas outras imagens com uma abertura como janelas para as imagens, os desejos, as projeções deles, né. Então, para mim, o importante era estabelecer essa via dialógica, né. Numa metade da década de 90, por questões pessoais, na minha vida, eu saí do Rio de Janeiro e passei um período aqui em São Paulo, onde eu fiz o mestrado em cinema. Em 2000, eu volto para o Rio de Janeiro e voltando à cidade, que é também uma questão importante, porque o meu trabalho sempre teve de uma maneira ou de outra relacionada à cidade onde eu vivo, onde eu nasci. E retomo também a questão da infância excluída, dessa vez com imagem em movimento. Eu tomei partido de várias câmeras, o Super 8, que também já bastante próximo de mim, vídeo, eu trabalhei com uma câmera de vídeo já muito obsoleta, e 16mm, uma câmera raiz, também era uma câmera analógica. Então essas câmeras todas eu pude assim, fazer uma intervenção nesses mecanismos e retirar aquilo que seria a parte ótica. Estou explicando esse processo para falar um pouco como as imagens foram resultadas, né? Então essas câmeras todas foram assim, reduzidas, digamos assim, ao mínimo suficiente para produzir significado, né? E assim como desde os primeiros projetos, assim, todo o processo era muito simples, né? Trabalhei eu e a Luciana Dantas, que não está aqui, que era minha assistente, e a gente está durante o final do ano 2000 e durante todo o ano de 2001, a gente percorreu a cidade, começamos pela Zona Oeste, até o centro da cidade, passando pela Zona Sul, procurando grupos de jovens, são diferentes grupos, tentando refazer um pouco para os jovens, esses jovens que vivem na rua, eles são extremamente gregários, vivem em grupos e também estão sempre circulando, eles tomam conta de alguns lugares, e a gente ia então contatando esses grupos, e dessa vez tomando partido dessas câmeras. Eram câmeras que eu posicionava sobre o tripé, então são uma espécie de retratos falados, né? O procedimento aqui muito simples, né? Câmeras sobre o tripé, e eu não lhes oferecia uma câmera, mas um microfone, que eu lhes dava voz. Assim, a questão ali mais importante era me aproximar mais do discurso, das histórias que eles contavam, de suas vidas, né? De seus desejos, e eles tomassem conta dessa cena, né? Aliás, o trabalho com a fotografia de orifício também se dava dessa maneira. Uma câmera que era posicionada, uma câmera que se desloca do olho daquele que seria o fotógrafo, e ela participa. Então, ela já estabelece um jogo de participação. Então, eles contam essas histórias, seus desejos, suas inquietações. Esse é um trabalho que foi realizado durante esse ano de 2001. Para mim, assim, era muito impressionante pensar essa questão da infância, né, do abandono dessa infância como não resolvida. Na verdade, ela remonta ao aparecimento das cidades, assim, nos primeiros registros, e que continua ainda. É um trabalho que está ainda
em processo, resolvido com a própria questão. Obrigado, Paula. O João Castilho, o João é de Minas, está na discussão aqui com um dito fotográfico também na primeira sala, chamado Terra Dada. E João tem lidado muito com questões de violência, tanto no campo quanto na cidade. O artista tem lançado esse olhar para capturar um pouco a emergência de situações de violência na sociedade brasileira. Então, João, eu vou falar rapidamente sobre o seu trabalho e suas motivações. Bom, esse díptico, o Márcio falou, chama Terra Dada. Eu, durante vários anos, desenvolvi um projeto no Vale do Jequitinhonha, chamado Paisagem Submersa, que era sobre os atingidos, várias comunidades atingidas pela construção de uma hidrelétrica feita pelo governo de Minas. O trabalho foi encerrado, eu fiz ele com mais 2 outros artistas, que é o Pedro Davi e o Pedro Mota. A gente publicou um livro em 2008 pela COSAC, e depois eu continuei desenvolvendo esporadicamente algumas coisas na mesma região, e recentemente, andando por lá, eu presenciei a morte e o enterro de um lavrador, né? O trabalho se refere a essa situação. A gente vê primeiro uma cova aberta, na segunda imagem a cova fechada. Você vê a passagem do tempo, a mudança de cor de uma para outra, né? E o título do trabalho também vem de um outro poema do João Cabral, que é o Morte em Vida Severina, na parte que ele fala do funeral de um lavrador, né? O verso, vocês devem se lembrar, é esse aqui: é uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É um momento em que é só naquele momento, no final da vida, na hora da morte, que o lavrador consegue um pedaço de terra para poder viver, poder descansar, né? Bom, um trabalho direto, não tem tanta coisa o que dizer sobre ele, mas como o Márcio disse, eu venho recentemente, nos últimos anos, fazendo uma série de trabalhos que se referem a eventos, conflitos advindos da margem, como por exemplo um vídeo meu chamado Abismo, também feito esse ano, que foi exposto aqui na minha última exposição em São Paulo, depois nessa Bienal que o MASP organizou de fotografia, que é um vídeo que mostra uma espécie de navio negreiro contemporâneo, né, um bote super lotado de homens negros, onde eu convoquei e fui atrás de trabalhadores que continuam ainda hoje servindo os brancos nos condomínios de luxo nos arredores de Belo Horizonte, que não é nada específico de Belo Horizonte. Qualquer grande cidade está cheia de condomínios de luxo nos entornos, e se a gente for ver, né, todos os empregados são negros, jardineiros, caseiros, né? Então foi um vídeo feito com essas pessoas, e é um take, é uma sequenciazinha de 2 minutos e meio. E um outro trabalho que eu só queria chamar a atenção também, que é o Erupção, que é um trabalho também que já foi exibido aqui em São Paulo, que mostra uma série de ônibus queimando aqui na cidade de São Paulo, mas também em Florianópolis, que foram coisas que aconteceram antes das jornadas de junho, mas que era uma coisa que já estava no ar. Isso foi em torno de fevereiro, que houve no final do ano passado um grande fluxo de ônibus queimados, e são reações violentas a uma violência que é recebida, né? E hoje se discute muito a legitimidade de uma reação violenta a uma agressão que é recebida, né? E são geralmente populações que quando a polícia entra numa comunidade, numa periferia, mata alguém, o que o pessoal vai fazer? O pessoal, eles não têm outra arma a não ser, muitas vezes, meter fogo num carro, num ônibus. Bom, eu sinto dificuldade de falar sem mostrar as imagens, mas depois, se
Então, qualquer pesquisa rápida, vocês conseguem ver essas imagens. Obrigado. Obrigado, João. As motivações para trabalhar essas situações sociais onde é marcada pela precariedade, pela falta, pela carência, são muitas. Acho que desde, eu posso ir para um histórico mais pessoal, familiar, não vou entrar nessa questão agora, mas tem um motivo, assim, acho que especial, que me interessa nessas situações, que é o ato de resistência. Então, o ato de resistência, ao meu ver, ele tem uma relação direta com o ato de criação. Então, o ato de criação é um ato de resistência a modelos pré-estabelecidos, a verdades instituídas, a padrões hegemônicos. Então, e é um sentimento de privação também. Quem está no ato de resistência se sente privado de algo, de ter uma lacuna, ter uma falha, uma falta, e é isso que me lança e faz instaurar uma outra subjetividade, uma outra identidade, um outro lugar. Então, dar fala a pessoas que vivem em situações de interdição, de exclusão, é problematizar a ideia hegemônica que a gente tem em torno do que seja o sujeito. Então, acho que esse é o que mais me motiva de adentrar nessas fronteiras, até porque a gente vive numa sociedade constituída por armaduras de conduta, padrões, e a gente vive o tempo todo numa barreira imaginária que nos separa o tempo todo do outro. Então, quando o outro chega até nós, principalmente essas pessoas que vivem nessas situações, eles já chegam sem consciência, porque a consciência vem já encoberta por uma identidade estigmatizada, por imagem estereotipada. Então, eu resisto a essa ordem imperativa que nos separa assim, desses diferentes modos de existência. Então, é um trabalho que tem uma afirmação e busca uma dignidade nesse espaço de carência, porque eu acredito que ali também tem uma potência de criação. Então, com as travestis, eu já trabalhei por 2 anos e eu acho que é um trabalho que traz também essa questão do ato de criação, muito a partir da vivência, das histórias dela. Com os moradores de rua também, é um trabalho que parte de, talvez, um pouco antropológico, porque eu convivo com essas pessoas durante um período longo, e a partir dessa convivência, o trabalho ele vai surgindo. Com os moradores de rua, fiquei 1 mês e meio no refeitório para moradores de rua, e lá eu montei um estúdio de fotos e trabalhei com o mestre Júlio Santos, que é um fotopintor que faz fotopintura digital, que é uma pessoa incrível e que eu aprendi muito com ele em relação à arte, em relação à vida mesmo. Então, quando eu convido o mestre Júlio, na realidade, para fazer esse trabalho, eu já queria trabalhar com moradores de rua, mas eu queria constituir essa imagem, devolver essa imagem para a sociedade, uma imagem já tão estereotipada. E com a fotografia digital, com as linguagens que a gente tem aí, o tempo todo, os celulares, as mídias, eu achava que eu não ia conseguir quebrar ou trazer uma outra espaço de subjetivação dessa imagem. Então, com o mestre Júlio, eu acho que eu consigo isso, porque é uma fotografia onde tem algo também de fabulação, de você construir aquela imagem a partir de um desejo do outro, de uma projeção do outro. Então, a fotopintura tem, por princípio, dignificar o homem. Então, essa foi o que me levou a convidá-lo e com muita alegria. Eu acho que a gente conseguiu fazer esse trabalho. Muito claro, gente. Bom, eu acho que para responder sobre essa motivação desse tipo de trabalho, digamos, com as pessoas desplumadas nos assuntos também, eu não consigo evitar falar um pouco do histórico particular.
Eu sou descendente direto de uma família da oligarquia da cultura canavieira, nordestina, e apesar do meu pai ser filho do coronel, senhor de engenho, terminou sendo um dos organizadores das ligas camponesas e participou do Partido Comunista na Paraíba com minha mãe. E foi preso em 64, então cresci nesse universo e isso, digamos, conduziu toda a minha vida até hoje. Os trabalhos iniciais, em meados dos anos 80, eles tentavam, nas séries de desenhos, enfim, sobre documentos familiares, a minha tentativa era como se fosse uma necessidade de consertar um pouco o meu próprio passado familiar. Isso durou uma temporada e depois que, digamos, eu estava um pouco mais habilitado, né, para, através do trabalho de resolver outras questões, eu parti para essas obras um pouco mais amplificadas, políticas, ligadas à memória política nacional, com toda a covardia, com muito medo, né, fui fazendo aos poucos, eu sempre me medo em coisas que estão sempre além das minhas forças, eu não sou corajoso, sou covarde e enfrento essas coisas com medo. Né? Mas tenho feito, eu fiz no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, uma instalação que se chama Plasmácio, que nunca se fecha, onde eu fiz a loucura de tentar encontrar pessoas ligadas a desaparecidos políticos no Brasil inteiro, e eu pedia a essas pessoas um pouco da sensação ou da saudade de entes e amigos desaparecidos. E eu queria isso encarnado em uma matéria que seria papéis originais. E fiz essa obra, que esteve aqui na Bienal de 2002, e ela ficou um tanto adormecida, apesar das pessoas me procurarem sempre com alguma questão para falar, assim como esse trabalho que está aqui. Eu diria que o corpo principal da obra não aparece, porque acontece antes, acontece escondido, né? São as conversas, são os encontros, é o que gera tudo isso, né? Essa doação desses materiais para essa obra em particular, o Plasmácio, tinha um significado muito grandioso, porque o que eu pedia era impossível, né? Era impossível de encontrar, era impossível de doar, e além de tudo não era uma homenagem aos desaparecidos políticos, eu queria me colocar apenas num lugar que permitir que aquilo aflorasse de alguma forma, em todas as direções. Não estava me colocando exatamente no lugar do bem contra o mal, e muitos grupos não entenderam isso nessa época, especialmente pessoas, por exemplo, ligadas à guerrilha do Araguaia. Não vai ser uma homenagem aos desaparecidos, então a gente não vai contribuir. Isso tem mudado ao longo do tempo, e agora a gente vive um momento muito especial, que foi essa criação da Comissão da Verdade, no nível nacional e estadual, que tem gerado, por várias contingências, comitês e comissões alternativas, em universidades, enfim, todo tipo de grupo tem se juntado, porque, mais uma vez, o que essas comissões têm feito é ouvir uma voz que é a voz mais midiática, é a voz, digamos, mais intelectual, é aquele que, de alguma forma, tem capacidade de se expressar. Quando eu estava fazendo essa obra em particular, eu fui a uma audiência pública na cidade de Sapé, bem no meio do lugar onde eu estava coletando essas pedras, que são restos de alvenaria, que são ligadas especificamente a esse movimento das ligas camponesas, que aconteceu na Paraíba, em Pernambuco, até 1964. Eu fui com meus pais para essa reunião pública, né? E os dois estavam ansiosos para falar, não tiveram voz, porque as pessoas já estavam pré-selecionadas, né? Alguns políticos falaram também, e talvez eu tenha sentido a maior revolta de toda a minha vida, porque, muito mais do que meus pais, eu pertenço a uma categoria que nunca vai ter essa voz, nunca vai falar o que aconteceu, nunca isso vai acontecer. Então, a única forma que eu tenho de conduzir isso é através da voz dos outros, apesar de ter batizado esse trabalho de léxico silente, um léxico mudo, né, uma espécie de prosopopeia materializada nessas pedras. Eu não sei exatamente como um trabalho de arte pode permitir esse tipo de voz. Né? Essas pessoas ligadas às ligas camponesas continuam lá, perambulando por esses lugares, morando nesses canaviais, têm suas histórias, seus parentes e amigos que foram mortos, assassinados, desaparecidos, enfim. E talvez isso aqui que eu tenha feito, andando por lá
explicando o que estava fazendo, perguntando por essas pedras. Eu pedia, assim como no plasmácio, alguma coisa que tivesse um contato com essa história, né? Olhava para uma pedra dessa no chão, quase enterrada, e perguntava às pessoas: você acha que isso estava aqui antes de 1964? Isso conviveu de alguma forma com as ligas? Né? E algumas pessoas não entendiam, diziam que sim e tal, mas eu explicava a todos o que queria fazer, né? Que também não era uma homenagem, mas de alguma forma era a tentativa de materializar essa sensação perdida por esses lugares. Acho que é isso, pessoal. Obrigado, Rufino. Bom dia. Parece que a gente combinou aqui, eu e o Zé Rufino junto, porque eu ia começar falando a mesma coisa que ele falou. Né? Também sou descendente de escravocrata, também sou descendente de parte de pai e parte de mãe de coronéis também, na região de Recife, Alagoas, do Cabo de Canavial, e por parte de mãe da região Piauí e Maranhão. A violência rural é algo que sempre me chocou desde pequeno, apesar de ter tido uma vida muito urbana. Mas convivendo numa região da Amazônia, que é a Amazônia, eu já tenho morado na Amazônia também, Belém do Pará, você nota que, por exemplo, o universo espiritual, secreto, aliado à luta, é muito interessante, porque ele é meio que negado. Né? Você pensa num olhar branco, né? Você pensa que nós somos como bastardos da brancura, né? Daquilo que se diz ser branco, né? Bom, se você tem uma pele um pouquinho mais clarinha na minha região, é porque você teve condições. Você de alguma maneira matou índio ou matou gente. Faz parte do estupro colonial. Ou como fala hoje mesmo, do estupro, né? Colonial. Né? Mas, então assim, no começo da pintura eu sou formado em psicologia, né? Fiz arte, mas eu acabei não me formando em arte, tive um problema na faculdade. Acabei tendo problema na psicologia também. Mas me formei, tive uma trajetória acadêmica iniciada e estou desistindo do doutorado agora em psicologia para me dedicar ainda bem à arte, né? Sei lá, é isso que eu faço. Bom, para poder compreender o meio onde eu vivo, assim, questão de crise, uma crise existencial, psicológica que eu tive, eu acabei indo para a pintura para entender a questão de signo. Sempre me interessei muito pelo signo pictórico, você deve entender que a pintura é uma coisa muito complicada. Você pensa na pintura histórica, você pensa, bom, eu estou sendo coerente comigo mesmo, já que eu sou descendente desses filhos da puta, eu estou fazendo um meio que também é português, também que é pintura. Né? Dentro da pintura ocidental, então eu estou sendo coerente. E aí eu vou tratando a questão da minha família, fui começando a conversar com o psicologia, tentando compreender questões de machismo dentro da minha relação com a mulher, o papel do gênero. E daí eu comecei a ter essa noção de que dentro da nossa casa a gente tem todos os elementos, tem átomos ali dos elementos da construção da nossa sociedade excludente ali. Você tem o racismo, você tem o sexismo, você tem a exclusão, você tem um cara que está do lado de fora da minha casa, que eu pago 50 pau para mijar minha rua, um craqueiro, rouba minha geladeira, e depois eu continuo dando grana para o cara fumar pedra de crack. Quer dizer, tem essas coerências. Eu vou na minha rua, tem um beco chamado Beco da Bosta, que é um beco que está há 300 anos, as pessoas defecam alimentos proibidos. Então, assim, na minha rua eu moro, o meu ateliê é um casarão do século XVIII, dos 700. Assim, tem toda uma estrutura ali, onde tinha escravo cuidando, cara. Minha avó é mais ensinar. Descobri recentemente com um amigo meu antropólogo que tinha um porto africano, um porto de escravo, africano, em 1910 em Urubu. Imagina, 1910, sabe o que é tráfico negreiro no Brasil, 1910, o que está trazendo esse cara lá para cá? É difícil. Apesar todas dessas incoerências, tem até uma ligação com uma casa fante-achante do Maranhão, a casa tambor de milho de culto a vodum, que não tem nada a ver com o original do candomblé, mas o pessoal fala que é um candomblé do Benin, mas tudo bem, tchê, mas não é vodum mesmo. E lá tem uma pintura minha, que eu fui quando tinha 17 anos, que eu desenvolvi uma admiração, uma amizade com o pai Euclides Talabian. É engraçado falar, porque tem um trabalho do Paulo Nazaré, e Paulo Nazaré acabou de trazer o manto do sumo sacerdote Vodum para lá, ficou na minha cara para entregar para o cara. Até isso é engraçado, como é que essas redes de artistas, pessoas que estão interessadas nessa estrutura que eu chamo de ancestral, não estou falando de colonial não, porque é ancestral, porque ele é índio, é negro, é Vodum, é um cara que cantou cântico de mais de 3 mil anos, ninguém sabe, é o Paulo Chuta. Que sai, e o cara está no Maranhão, descendente de uma família real, e porque é negro é tratado como lixo, tá entendendo? E é engraçado assim que o Maranhão ele contém todas as questões, você não tem como ter um bairro rico afastado daquilo ali não, cara. Você está no meio daquilo ali e você vê a violência, se você quiser, se quem já foi em Belém do Pará ou na região amazônica, eu não digo nem tanto o Nordeste, mas na região pré-amazônica, a Amazônica é uma loucura, né?
Então, assim, você tem esses elementos na tua casa. Você tem, assim, eu tenho uma amiga que é da MST, nasci caindo numa pipa com ódio quando eu tinha 13 anos. Não é ódio, mas assim, bem lavagem cerebral diante de questão camponesa. Hoje em dia, meu irmão, eu quero matar fazendeiro, sabe assim? Hoje em dia é meio complicado, eu não falo pai da minha família por causa dessas coisas. Assim? E ao mesmo tempo também tem uma parte da família também que é maldita, né? Eu sou sobrinho, bisneto do Paulo Melo Bastos, que foi um cara que gosta de trigo, hoje em dia eu de pneu. Mas assim, tem também um bisavô meu, pai da minha avó, também percorreu para a coluna Prestes, quer dizer, por que eu estou falando essas porras? Eu estou dando uma biografia da minha vida, né? Mas não é isso não. A questão é simples, é que você não tem como compreender a si mesmo, assim, se compreender a si mesmo, se você não se assumiu como identidade. Eu não consigo, acho que eu tenho que me assumir com todos os pecados alheios, hereditários que eu tive, sim, compreender quem eu sou, para entender por que eu tenho ódio de Cátia Abreu, para entender por que eu quero, sei lá, eu posso falar isso claramente aqui, eu quero que morram todos os caras da UDR e CNA, entendeu? Eu quero que a MST toque fogo em todas as coisas fazendo no Maranhão, eu quero que assassino o Sarney. Quer dizer, eu tenho que falar essas coisas e assumir quem eu sou, que eu não sou um legítimo da luta, não sou porra nenhuma, eu sou filho descendente, filho não, meu pai era muito louco, meu avô também, mas antes, meu avô era boxar em São Paulo, década de 20, né, quase nasci paulista, mas seria paulista hoje, quer dizer, mas assim, meus antepassados, bisavôs para trás, eram todos grandes filhos da puta, então você não pode se compreender como, assim como se eu fosse imigrante italiano aqui, eu também ia me entender como racista no Brasil. Eu teria que excluir meu sobrenome português e colocar um sobrenome gringo ali para ser mais aceito na sociedade. Entendeu? Eu queria ter um sobrenome africano, sabe assim? Ou ser rebatizado como Canela, como Guajajara, talvez eu não sei disso. Eu tenho um problema de autoestima, na verdade é existencial. Assim. Eu me acho um proto-filho da puta. Então eu tenho de alguma maneira. E até quando eu pinto, o fato de escolher a pintura pra mim é um problema existencial, cara. Desculpa, tudo que eu tô falando. Até da pintura fazer, porra, eu tô pintando, cara. Eu devia estar montando uma milícia, matando gente, não sei, fazendo uma coisa, dizendo que isso é um trabalho de arte, mas não pintando, assim, não participando de uma galeria fora de São Paulo, vendendo na gringa, não sei o quê, dando de playboy, esquerdinha. Não é legal, eu estou me autocriticando porque eu sei que ninguém vai falar isso também. Mas é verdade, então como você se assume, fica mais difícil de criticar. Bom, acho que eu falei muita coisa, não falei nada. Nem falei da pintura. Né? Falou da tua humanização, eu acho que não se separa, não se dissocia. Eu não consigo ter uma pesquisa formal. Como uma vez eu falei, olha, eu não escolhi pintar. Isso é tipo um carro, uma porra, assim. Porque eu já tentei parar de pintar várias vezes na minha vida. A pintura foi sagrada aqui no Brasil, assim, eu pinto desde que eu nasci, sei lá, então um péssimo pintor. E eu sempre gostei de pintura. Então, quando eu tentava mudar, fazer objetos, fazer uma coisa, eu falei, eu estou enganando quem? Estou enganando mim mesmo? Então parei, eu fui estudar psicologia. Resolvi pintar num momento chave, parece que no mundo as pessoas estavam pintando de novo, lógico, para poder vender, a galeria precisa vender, o mercado precisa ser aquecido. E aí eu caí na buia, né, do grande engodo pictórico atual. Então é isso aí. Desculpa, minhas falas são sempre desastrosas, nunca são muito boas, não. Assim, sempre são. Foi ótimo. Que está com trabalho lá na primeira sala também, que foi um trabalho que derivou de uma intervenção que ele fez no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. Então, Marcos. Bom, sou carioca, classe média. Nasci no centro do Rio de Janeiro, no Santa Teresa, onde até hoje eu moro. Bom, eu pensei em falar umas coisas, mas depois de todo mundo falar, eu comecei a notar que eu não tenho um trabalho estritamente político, acho que eu trabalho a política de uma maneira, num outro viés, de uma maneira bem paralela. Mais do que pensar o ser humano em si, ou de retratar ele, de fotografar, a figura humana aparece muito pouco no meu trabalho como figura humana, mas sim eu tento humanizar as situações dos ambientes humanos e os objetos. Fico tentando trazer isso para e é muito raro aparecer a figura humana. Quando aparece no meu trabalho sou eu mesmo.
E no caso desse trabalho da Maré, eu acho que ele vem já, a rua, o mundo, eu me sinto como um observador, e a partir daí eu tento traduzir isso, e essa tradução pode ser através de determinadas mídias. Então eu posso estar usando o texto, o filme ou a fotografia. Eu acho que esse trabalho se relaciona, de certa forma, com um trabalho que eu fiz no final dos anos 90, e chamado Eu Só Vendo à Vista, quando eu pensava a cidade do Rio de Janeiro e as transformações que estavam para acontecer e que já tinham acontecido. Realmente a cidade passou por uma decadência muito grande, mas que já se vislumbrava uma mudança que iria acontecer, e eu, como observador do meu entorno, eu fiz esse trabalho, e sempre, não com um statement, mas um statement o mais amplo possível, tentando procurar vários significados significantes dentro do trabalho, não colocando uma afirmação, mas sim abrindo uma questão. E esse trabalho, quando eu fui convidado para trabalhar, para fazer esse trabalho, que foi a primeira intervenção nessa favela, que é a única favela plana do Rio de Janeiro, e é a maior favela do Rio de Janeiro. Eu me lembro, quando eu era pequeno, que essa favela era uma favela de palafita na beira da Baía de Guanabara, e por isso que ela se chama Maré, e de acordo com a maré, aquilo era um caos ou não, mas era uma das piores favelas, e ela se transformou no Complexo da Maré, que são várias favelas, é Nova Holanda, é Maré, e é uma favela plana, e depois foi construída a linha vermelha. Eu estou dando esse contexto porque é importante entender como é que é. E o carioca, a classe média, por onde funciona a cidade, que é o centro e a zona sul, ninguém conseguia, na transformação da linha vermelha foi fechada, foi criado um muro para essa favela, porque a linha vermelha liga o aeroporto à cidade. Então você não conseguia se localizar. Quando eu fui chamado para trabalhar na Maré, e eu fui lá a primeira vez, eu entrei pela Avenida Brasil. E eu me toquei como morador da cidade, que circula muito a cidade. Eu não sabia onde é que era a maior favela da minha cidade. Eu me senti um pouco estranho de entrar ali e fazer um trabalho naquele lugar, me senti um intruso. Mas chegando lá, fotografando, conversando com as pessoas, eu notei que todo mundo que morava ali tinha um grande orgulho de morar ali, e ninguém queria sair dali, e todo mundo gostava dali. Então comecei, mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar no nome, como é que eu posso atuar aqui de uma maneira tranquila, e aberta. Então eu pensei, essas duas frases, eu pensei em duas grandes faixas que ficavam na passarela número 9, que indicava a entrada da favela. E além disso, elas tinham 10 metros e cada uma ficava de um lado. Então quando você ia, era Maré Complexo, e quando você voltava, era Maré Simples. E eu pensei também, o Complexo da Maré, como Complexo Alemão. Essa palavra se transformou numa palavra violenta, porque era a palavra ligada ao tráfico, à violência, à arma, à guerra. E no Rio de Janeiro, até pouco tempo atrás, todo dia à noite você ouvia tiro. A coisa mudou muito. A favela da Maré agora está entrando, é uma das últimas, até pela dimensão, pela complexidade desse lugar. Ela é uma das últimas que vão ter o PP. Mas você circulando lá, você vê que a grande quantidade de mão de obra que trabalha na cidade espalhada vem da Maré. Então a outra coisa que eu fiz foi criar camisetas, e essas camisetas eram uma coisa de contaminação, a cidade começou a usar essas camisetas eram vendidas a preço de custo, nessa exposição, na primeira vez que foi feita, e fiz os adesivos também, onde as pessoas podiam pegar quantos quisessem, e isso ia se espalhando. O fato desse trabalho estar aqui, hoje, só foi possível por conta dessa contaminação. E a Avenida Brasil também, não sei se vocês sabem, é o lugar da entrada na cidade do Rio de Janeiro, então a visibilidade era muito grande.
Então, muita gente viu isso e acabou também que o fato desse trabalho estar aqui também, a Marisa Monte pegou esse trabalho, botou num concerto dela, Instagram, então eu sou muito contente com o resultado que esse trabalho ganhou a nível nacional. E todo mundo agora sabe que Maré é um complexo, é uma favela, e está lá no Rio, é a maior do Rio de Janeiro. Então, foi a maneira mais tranquila que eu pude atuar nesse lugar. Então, e mais ou menos também como eu acho que eu fiz com essa contabilista. Bom, é só isso. Obrigado, Marcos. Estética na Unicamp e também um militante na área de direitos humanos. E queria convidar ele aqui justamente porque eu acho que a gente sempre procura os pares, né, para conversar e que ele se interessa por essas questões e devia vir aqui para responder a essas questões que estão tratadas na exposição e outras que ele vem trabalhando nos últimos anos. Obrigado, Moacir. É um prazer estar aqui com vocês. Não sei se eu vou responder as questões. Posso colocar, talvez, eventualmente outras. É um enorme prazer estar aqui. Também porque a gente tem uma grande sintonia, né, Moacir? A gente estava agora no Rio de Janeiro, num evento, lá no mar, e foi realmente impressionante como as nossas duas falas elas estavam muito próximas, né? Realmente um diálogo muito próximo. Eu admiro o teu trabalho também há muito tempo, como curador, crítico de arte. Acho que realmente a gente tem uma empatia muito grande. E daí também estar aqui hoje, eu acho, por causa dessa comunidade, da maneira que a gente pensa. Eu fiquei muito tocado com a exposição e agora com essas falas que a gente teve. A gente sabe que a arte contemporânea ela é uma arte muito dialógica, de certa maneira, então eu acho sempre interessante a gente participar desse diálogo com os artistas, participar de fóruns onde essa origem ou o modo como o artista vê a sua obra, né? Eu acho muito importante a gente também discutir, às vezes dar uma legendada, dar uma contextualizada importante. Esse tipo de obra que o Moacir foi garimpar na produção brasileira é exceção, né? Quer dizer, não é que agora todos os artistas estejam falando sobre essas questões, estejam apontando por esses invisíveis que são a maioria da nossa sociedade, na verdade. Isso é exceção. Inclusive, um tema que justamente eu trabalho bastante essa questão das ditaduras na América Latina, e eu viajo, né, vou para o Chile, vou para o Uruguai, vou para a Argentina, e fico impressionado de ver como tem artistas que trabalham com isso lá. E no Brasil isso aí não tem muito como tratar, né, porque Felipe agora que viu o filho falando, né, que é uma das temáticas principais da obra dele, porque, né, por exemplo, Marcelo Gross já organizou, um colega meu, que você deve conhecer, um fotógrafo artista argentino, vários catálogos, né, sobre artistas na Argentina que lidam com essa questão da ditadura e são dezenas e dezenas. Né? E o mesmo a gente não pode falar com relação ao Brasil. Né? A gente tem uma tradição de invisibilizar a violência. Né? A gente sabe a nossa famosa construção ideológica de uma história sem sangue, que é uma das maiores mentiras da história. Né? Quer dizer, uma história, como qualquer história, tem sangue. Todo país, toda história era construída na base da violência, no Brasil também, isso não é exceção. A nossa exceção talvez seja com relação à nossa fantástica insistência em manter invisível essa violência. E vocês são esses artistas que fazem essa ponte, vocês são um vaso comunicante, eu acho, muito importante, com, né, com esses poderosos da sociedade que reproduzem a violência. Né? Eu entendo o Thiago que ele fica numa situação ambígua, né? Fala, pô, eu não quero ser esse boyzinho, playboy, eu que veio para a burguesia. É realmente uma situação muito complexa do ponto de vista político e até emocional, né? Porque é evidente que você, como artista, e a arte desde sempre, né? Quer dizer, existe essa arte que é uma arte que circula entre os poderosos, inclusive na modernidade a esfera artística serve para afirmar o poder dos poderosos. Né? Então, como que você nesse meio, que é um meio de reprodução, por assim dizer, da ideologia, você vai falar a contrapelo. Mas é isso que é importante, entende?
É isso que é importante, porque eu acho que esse trabalho de visibilizar, de tornar palpável essa violência, né, tornar palpável, no caso do Rio de Janeiro é uma coisa incrível, quer dizer, tornar palpável e visível a favela. Se tem algo que é visível no Rio de Janeiro, são as favelas, só que a classe média não vê e não percebe. Ou então fala, esses caras estão incomodando aqui na praia, agora eles estão descendo aqui na praia, esse tipo de coisa que a gente discute. Eu sou paulista. Não, no caso da Marência, porque a favela geralmente por conta da geografia, é um morro, favela é um morro. No caso da Maré, na realidade, é o tecido urbano. Então, quer dizer, eu acho que esse trabalho é absolutamente fundamental. Com todas as suas contradições, ele é importante por isso também, né? Esse trabalho ele tem inúmeras dificuldades envolvidas. Por exemplo, a questão que a gente estava discutindo agora no Rio, né, Márcia? Da relação entre a estética e a ética, como a gente vê aqui numa obra do Ciro Meirelles, né? Onde ele reproduz essas fotos, né, que muitas vezes saem na imprensa e que o Andy Warhol reproduzia nos seus trabalhos também nos anos 60, essas fotos de violência, de sangue. Né? Então esse elemento espetacular que existe, muitas vezes essa violência aparece de uma maneira espetacularizada e despolitizada na nossa sociedade. Então o artista, o que ele vai fazer? Ele vai repolitizar. Ele vai tentar desfazer esse exemplo, esse efeito de anestesiamento que a imprensa faz ao reproduzir a violência. Então, quando aconteceu, né, o 9/11, aquelas imagens repetidas, era uma maneira de você não ver, de certa maneira. Né? Não tornava mais visível aquele incidente, aquele ataque, mas tornava ele quase apenas imagem. Então, o artista, hoje em dia, ele tem que, através da imagem, conseguir nos levar de volta aos fatos. Então são obras de arte que são construtos complexos. Às vezes eles parecem simples, mas são construtos complexos. Eles partem justamente de uma reflexão sobre essa necessidade de um dever político enfrentado por meios estéticos. E a estética, tradicionalmente, a gente liga a estética ao prazer. Então, puxa, vamos ter prazer em apresentar a morte, a pobreza, a violência, é uma coisa complicada, né? Mas eu acho que o que aconteceu, de uma maneira muito evidente, ao longo do século XX, foi também uma autonomização, uma tomada de consciência de que a arte não tem a ver só com beleza. Né? Quer dizer, desde sempre a arte representou o feio, o grotesco. Né? A partir do romantismo, mais e mais, ela apresentou também o chamado asqueroso, né? O abjeto. E eu acho que esses artistas que trabalham com vocês e outros que trabalham com essa questão de tornar visível essa violência, a pobreza, que é uma das piores violências, né, e a violência social mesmo, quer dizer, essa questão dos invisíveis que são a maioria, né? Eu tenho um exemplo meio banal, mas eu tinha uma babá que era do Maranhão, que trabalhava na minha casa em São Paulo, e eu fui fazer um estágio pós-doutoral em Londres, em 2000. E eu levei a Maria. A Maria então estava explicando um curso de inglês, e assim que ela chegou em Londres, eu pensei que ia ser muito difícil, porque apesar de ela estar no terceiro colegial, lá na Vila Madalena, que ela estava numa escola pública lá, o inglês dela era péssimo, assim, porque o professor de inglês dela não sabia inglês. Ele ensinava inglês dentro em português do livro de inglês. Vocês podem imaginar a tragédia. Mas ela rapidamente aprendeu o inglês e ela rapidamente decidiu: Márcio, eu não quero voltar para o Brasil. Eu falei: mas por que você quer morar aqui, Maria? Não, porque aqui eu existo. Aqui as pessoas olham para mim. Em São Paulo ninguém olha para mim. Eu entro no ônibus em São Paulo, é como se não tivesse entrado. Aqui falam bom dia, oi, desculpa, com licença. A gente, bom, não sei se aqui que já morou na Inglaterra, a gente pode até achar, bom, uma coisa meio hipócrita dos ingleses, que eles também são colonizadores, também fizeram muita violência. Bom, mas a verdade é que a Maria se sentia muito mais humana lá do que aqui. Aqui era uma coisa. E a gente tem uma violência tão arraigada no Brasil, nos olhares, na maneira de falar, tudo, no nosso cotidiano. Nós de classe média, lamentavelmente, reproduzimos o tempo todo essa violência. Então, eu acho que esse trabalho que vocês fazem de despertar justamente para o outro, né, como a gente estava falando aqui também, essa sensibilidade para a outra idade que está dentro de nós, em volta de nós, é fundamental. E o artista, eu acho que ele tem essa grande capacidade de construir essas máquinas, né, imagético. Hoje em dia elas são totalmente também
transmediáticas, né? A gente vê voz, imagem em movimento, fotografia, né? Como no caso da Cláudia Andujar, né? A foto tem inclusive um papel muito importante, eu acho, nesse tipo de arte, porque essa arte, como eu estava falando, ela tem essa intenção também de documentar. E a fotografia é a grande mídia inventada no século XIX e foi investida nesse papel da documentação, né? É óbvio que em qualquer trabalho artístico, no fotográfico também, existe o elemento artístico, né? Mas existe você pode pensar no teor documental e no teor artístico ali, e tem que ser trabalhada com muita delicadeza pelo artista que trabalha nessa área dos direitos humanos, que tem questões de direitos humanos envolvidas, que tem a questão dessa apresentação da violência, do outro, né? E a fotografia, então, tem esse papel, acho, muito importante, não por acaso ela aparece muito nesse tipo de arte, o vídeo também, né? Como essa inscrição, né? A fotografia como essa inscrição luminosa de um aqui e de um agora. Isso aconteceu, eu vi e eu documentei isso, né? Agora é óbvio, documentou de uma maneira artística, é interessante, né? A gente vê aqui no caso da Cláudia Andujar, né? Essa questão eu estava percebendo, essas fotos são praticamente sem rosto, né? Aquele ali tem um pouquinho do rosto, e essas fotos são fotos com rosto, né? Esses manicômios públicos no Brasil, vocês sabem que até hoje são utilizados como despejo de pessoas que são consideradas asociais, às vezes por famílias, e falam, não, essa minha perdeu a virgindade, não serve para mais nada, ela virou uma louca, vai para o hospício. Essa pessoa acaba ficando louca, até 10, 20, 30 anos de hospício, qualquer pessoa fica louca sendo tratada dessa maneira. Então, esses locais, que são os locais de maior violência, que tem no Brasil e tem em outros países, né? Então, eles são absolutamente lacrados, são caixas negras na nossa sociedade que a gente precisa de também tornar visíveis. Esse trabalho da Cláudia é maravilhoso no sentido de tornar visível. O Juquei não existe mais, mas existem outros que dão continuidade a esse tipo de violência. E no caso aqui, essas pessoas, ela falou, lembrou inclusive desse menino com sarampo que morreu, né? Então, essa coisa interessante, bonita e terrível da fotografia, ela registra o que vai desaparecer, ela denuncia aquilo que também está acabando, né? Aquela questão do atigê, vai desfarecer, né? Então, essa urgência também que sustenta esse tipo de arte muitas vezes, porque as coisas às vezes são de uma violência que estão acabando com essa população, são populações que estão o tempo todo em risco, né? Expostas, né? Elas vivem aqueles trabalhos que aparecem aqui, porque tem algo realmente de restituição, de criar um respeito, né, como a gente vê aqui também nessa obra do Paulo, que é essa ideia de restaurar aquilo que foi destruído, né, das pessoas ou de comunidades que não tiveram chance, né, de viver, né, como aqui no Paulo Nazaré, a série dele também, Produto de Genocídio, né, onde ele vê como na nossa sociedade muitas vezes termos indígenas, né, estão do nome a empresas, né. E eu estudei numa escola aqui em São Paulo, que é uma coisa absurda. Os paulistas conhecem essa escola que se chama Palmares. É uma escola da elite que se chama Palmares. Eu me lembro que tinha um negro na minha escola, quando eu estudei lá, nos anos 80, e essa menina vivia levando fotografia dos parentes brancos dela. Ela falou, olha só, tem um tio branco. E eu não entendia, por que você ela tem um tio branco? Mas eu era criança também, né? Depois eu pensei, nossa, coitada, ela é a única negra da história, que eu mostrar que ela também é branca. E então, essa escola Palmares é a escola da elite paulista. Bom, deixa eu ver se eu consigo falar um pouquinho do que vocês falaram aqui agora especificamente. Bom, a Berna não está aqui, a Berna Reale, né, que faz o Ordinário. Eu acabei de conversar com ela ontem, a gente estava conversando com ela lá no Rio de Janeiro. Eu acho essa obra dela extremamente interessante, inquietante, tem algo de ominoso, né, de Heimlich, né, porque tem ela faz, não sei se vocês já viram essa obra e outras obras dessa série dela, né, ela faz esses filmes em Belém, onde ela mora, né, normalmente em periferias, onde ela tenta, justamente no caso dessa imagem aqui, ela leva esses ossos, essas ossadas de pessoas, né, por uma periferia, tentando justamente chamar a atenção para esses indigentes da nossa sociedade, por assim dizer, mas de uma maneira também onde tem toda uma coisa alegórica e enigmática, que a arte tem, que eu acho interessante. Por isso você falou que eu vou dar respostas.
Eu não quero dar respostas que eu acho interessantes, porque a arte ela tem uma abertura, né? E eu acho que isso é fundamental na arte. A arte não deve virar algo panfletário, né? Isso vocês não são. Vocês constroem uma história de arte que levam a gente a estar refletindo, e não simplesmente achando que a gente encontrou algum tipo de resposta, né? Não sei também se eu já falei o suficiente. Com essa questão que a gente está falando também dos imigrantes, né? Eu acho que esses invisíveis em São Paulo, né? Que eu passo também muito ali pela Vila Mariana, vejo esses bolivianos que trabalham em São Paulo, né? O que seria interessante, que é uma outra questão que a gente não está tratando aqui, é tentar perceber uma possibilidade, para além dos artistas estarem testemunhando, de certa maneira, pelos outros, né, desses outros testemunharem, abrir canais para a manifestação desses outros. Como no caso aqui desse vídeo do Armando Queiroz, aqui, né, que ele simplesmente coloca a fala desse indígena, que é uma fala extremamente bem elaborada, né? Aliás, não sei se ele estudou direito. Também tem uma sessão acadêmica. Né? Mas enfim, tem essa duplicidade que é interessante, que é meio desconcertante, que esse rosto também, essa questão da face que testemunha, que se apresenta, e que fala, e tem um momento na fala desse indígena que ele diz que, não sei o que é Cláudio Bujar vai achar disso, que ele fala assim: os antropólogos sabem mais dos índios do que nós mesmos. Isso é perigoso, isso é um absurdo, quer dizer, como que pode ser? Essa questão da objetificação, né? Eles se tornaram objetos totais, né? Quer dizer, eles perderam, eles não só não têm autonomia jurídica no Brasil, como tem essa questão da objetificação. Mas, quer dizer, é óbvio que a gente sabe que existe também uma produção cultural fantástica dos chamados indígenas, desses povos originários, né? Então, quer dizer, eu acho que essa virada dos direitos humanos que a gente está vivendo na nossa sociedade brasileira, de uma maneira muito tardia, eu diria, aliás, né? Demorou uns 100 anos para chegar aqui a notícia, mas é óbvio que essa coisa cresceu mais nos últimos 40, 50 anos. Eu acho que ela deve levar também a uma expansão do conceito do que é arte, né? Uma relativização de uma certa concepção eurocêntrica que a gente tem, globocêntrica e falocêntrica e outros centrismos, no sentido realmente de a gente perceber o outro também como ator e autor, mais do que como apenas aquele que está fora, porque a gente corre o risco de estar querendo tutelá-los, e é óbvio que ninguém quer tutelar ninguém. Então, enfim, enquanto a coisa não trouxe respostas, falei um pouco de riscos e tentei falar um pouco sobre essa poética maravilhosa de vocês aqui. Obrigado, Márcio. Não sei se a gente tem algum tempo ainda, mas queria abrir para vocês também, se algum de vocês quisesse fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre a exposição ou sobre a fala de alguns dos artistas e do Márcio.